Boa noite, pessoal. Estamos de volta, dando continuidade na nossa disciplina. Hoje nós vamos falar um pouco, dentro da disciplina lá sobre projeto orientado a objeto, nós vamos falar sobre arquitetura de software, tá? É um tema bastante polêmico, não vou dizer polêmico, mas é assim meio comentado, né? Existem aí algumas definições para arquitetura de software, algumas definições para arquiteto de software e às vezes até existe choque aí para se entender, ter uma definição mais clara sobre o que é um arquiteto de software e o que é arquitetura de software. Então existe aí, né? Porque é relativamente uma coisa nova, digamos assim, né? Dentro da construção de software. Então o conceito, o papel do arquiteto de software é novo. Aí pergunta-se então, peraí, mas, ô professor, então não existia um arquiteto de software até, sei lá, quanto tempo atrás aí? Na realidade, o que acontece? Existia o perfil, o papel do projetista, aquele cara que projetava o software, né, seus diagramas de classe, fazia a modelagem do banco de dados, enfim, que trabalhava e projetava o software. E aí foi nascendo também esse princípio, esse conceito aí de arquitetura, arquiteto, então ficou aí um arquiteto. Às vezes até é usado entre arquiteto de software e projetista de software, às vezes são sinônimos, né? Mas isso, pessoal, é muito discutível. Então, às vezes, se você procurar uma definição aí, você vai perceber que tem várias maneiras. E qual é o papel, qual é a função do arquiteto de software? Também a gente vai encontrar aí muita definição, às vezes até muito em choque. Qual é o papel, qual é o perfil de um arquiteto de software? O que é arquitetura de software? Bom, para a gente entender um pouquinho, nós vamos falar aqui bastante sobre essa questão de arquitetura de software. Bom, o que vem a ser uma arquitetura de software? Quando nós falamos em construção de software, às vezes, né, muitas pessoas, algumas pessoas, imaginam que um software é apenas e tão somente um único arquivo executável que tem lá rodando e ponto final. Aquele é meu software, né? Qual é o teu software? Você abre o sistema, você vai olhar, tem um arquivo lá, né? Contábil.exe, por exemplo, né? E às vezes algumas pessoas acham que o software ou um projeto de software está resumido naquele arquivo ali dentro. Quando na realidade, pode até ser que esteja ali, mas quando na realidade no projeto, né, a construção, o planejamento, tudo que envolve a construção do software, ele é formado por vários artefatos, por várias coisas, por vários itens, que nós chamamos de componentes de software. Então, um software, na realidade, ele é composto por componentes. E quando nós falamos componentes, não é aqueles componentes que nós conhecemos da paleta de ferramentas do Delphi, do Visual Studio, né, do C Sharp, enfim, do Java, lá no Eclipse, enfim. Não são aqueles componentes tão somente que nós falamos. Mas componente de um software é tudo aquilo que compõe o meu software, todos aqueles artefatos que compõem o meu software. Então nós podemos ter ali, além desses componentes, nós temos arquivos, nós temos classes, nós temos arquivos com padrões DLL, padrão objeto, enfim. Nós temos vários tipos de componentes que compõem o nosso software. Então quando nós falamos de arquitetura de software, como é que nós vamos planejar e organizar esse conjunto de componentes de um software. Por exemplo, quando a gente constrói um carro, um engenheiro, ele vai lá, ele planeja e projeta um carro. Quando nós olhamos para um carro, nós enxergamos apenas o produto final. Então ali nós temos um carro, né? Um produto. Só que para construir aquele carro, né, os engenheiros, os projetistas, os construtores, as pessoas envolvidas no processo de construção, cada um deles construiu partes desse carro. Esse carro não foi construído de uma maneira única, um monobloco. Ou seja, o cara sentou, começou a construir o carro, parafusando roda, isso, aquilo, e embutiu aquilo, é uma única coisa. Quando na realidade não.
A construção daquele carro foi feita por partes. Cada parte construída separadamente e que no final juntou-se e aí eu tenho um produto. Então aquelas partes, cada uma delas tem funções específicas do carro, foram construídas separadamente e em algumas situações em lugares físicos separados, geograficamente falando separado. Às vezes eu tenho peças e componentes de um carro que é montado no Brasil e que é construído no Japão, nos Estados Unidos, no México, enfim, em fora do país, fora até do continente. E esses componentes são trazidos num determinado lugar e aí então é montado e eu tenho um produto final. Quando nós falamos de arquitetura de software, é algo parecido com isso. Construir o software é parecido como construir um carro. Um carro é composto por várias peças e componentes, onde cada componente desse é construído com uma determinada, uma função específica, e que no final ele consegue se interligar e relacionar-se com o carro como um todo, e ele então compõe todo o nosso produto final. Então, quando nós falamos em arquitetura de software, estamos falando nesse monte de componentes que existem dentro do carro, de que maneira eu vou construir isso, de que maneira eu vou organizar isso e de que maneira eu vou interligar esses caras para que tudo interligado funcione para atender o objetivo daquele produto, no caso, o carro. Quando nós falamos de arquitetura de software, é mais ou menos isso que temos que pensar. Construir um software, nós vimos toda aquela curva, aquele ciclo de vida do software. E neste ciclo de vida do software vão se gerando vários artefatos, vários documentos, várias coisas. E tudo isso vai se juntando para cair na mão de um arquiteto ou de um projetista, onde ele tem que avaliar, analisar e criar uma arquitetura. Uma maneira de construir o software, partes por partes, o que cada componente vai fazer, de que maneira esses componentes vão conversar entre si, qual é a melhor distribuição desses componentes, se vai ser um componente só, único, como eu disse, um carro único, tudo soldado, as peças nele, ou se vai ser em 2 partes, ou 3 partes, ou N partes. Se essa parte aqui, ao invés de eu construir, eu vou comprar de terceiro e vou adequar ele no meu software. Se eu vou construir esse software aqui dentro. Se eu vou, que tipo de ferramenta eu vou utilizar para construir isso? Que tipo de tecnologia vai ser importante? O que é que nós temos hoje de tecnologia no mercado que seja possível construir um software para atender uma necessidade? Então, quando nós falamos em arquitetura de software, é eu reorganizar, é eu reunir tudo que eu preciso e que um software tem que ter e organizar esses componentes dentro de um projeto e gerar esse produto final. Então, o arquiteto de software, ele tem esta finalidade, ou o projetista de software, ele tem esta finalidade, estudar qual é a melhor maneira de construir esse software, quais são os possíveis componentes que ele vai ter, ou se eu vou construir um único componente monobloco, sem divisão nenhuma, ou se eu vou dividir isso, como que eu vou organizar isso, de que maneira isso vai ser interligado, para eu juntar tudo isso no final e ter um produto. Então a arquitetura de software, ela tem esta finalidade, projetar o software da melhor maneira possível, atendendo os requisitos que vieram para a gente lá da fase de análise. Isto é arquitetura de software. E o arquiteto tem esta finalidade. A função dele é, basicamente, trabalhar em cima dessa necessidade e construir o software dele. Beleza? Joga para mim no slide lá. O primeiro slide nosso, nós estamos falando lá então. Um arquiteto ou uma arquitetura de software tem assim, neste determinado momento, nós vamos ter o arquiteto, o projetista, precisa tomar algumas decisões que podem e vão ter consequências no nosso software, até no ciclo de vida do nosso software, do início ao fim. Quando chega na fase de projeto, o arquiteto vai ter que tomar algumas decisões de que maneira ele vai construir esse software. E existem algumas técnicas, existem algumas metodologias para se trabalhar e construir um software. Então, a primeira decisão é, como é que eu vou... Deixa eu pegar um cara para riscar aqui, deixa eu ver, riscou. Então, como é que eu vou construir o meu software? Então eu tenho uma técnica chamada de modularização de sistema. O que é modularizar? Nós sabemos e conhecemos o termo na nossa vida, o termo no nosso
né, no nosso cotidiano, nós até entendemos isso, né? Modularizar alguma coisa. Para quem? Né? Como assim, professor? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se você pensar, por exemplo, já ouviram falar em móveis, né? Modular? Né? Aqueles módulos onde você compra, sei lá, um determinado guarda-roupa, por exemplo, e é dividido em módulos, né? Separado. Você pode até comprar partes dele, não precisa comprar todo. Então, a técnica chamada de modularização de sistema, ela consiste em nós decompormos, né? É a decomposição de um sistema ou daquilo que nós entendemos que vai ser um sistema, né? Decompor ele, na realidade, em partes, né? Que nós chamamos de módulos ou subsistemas. Essas técnicas que nós vamos, que é aplicada na modularização, ela vai diminuir a complexidade do meu sistema. Por que ele diminui a complexidade? Imagina você comprar um móvel, né? Então imagina você comprar um móvel que, sei lá, que por alguma razão esse móvel ele tem lá um tamanho de, sei lá, 2 metros por 3 metros. E por alguma razão eu preciso passar com aquele móvel na minha casa, né? Então se eu comprei aquele móvel que tem 3 por 3, ele não vai passar na porta da minha casa. E se ele não passa na porta da minha casa, não vai passar na porta da casa de ninguém. Então quem projetou aquele software, aquele móvel, talvez não teve a sensibilidade de pensar nisso. Puxa vida, mas como é que isso aqui vai passar num apartamento, num corredor? Então eu vou pensar diferente, eu vou modularizar isso, eu vou fazer a parte de cima e tal, em 3 partes, chega lá, eu desmembro ele e eu passo tranquilo. Então eu diminuo a complexidade dele. E também na construção desse software. Ao invés de eu construir um software pensando em todo o problema, né? Num problema como um todo, eu pego esse problema e divido ele em partes. Se eu tenho um problema gigante, eu tentar resolver esse problema todo de uma vez é mais complexo do que se eu pegar esse software, esse problema e dividir ele em partes. Né? Modular ele. E aí eu vou resolver essa parte, depois essa, depois essa, depois essa. E depois que eu resolvi cada parte, eu vou pensar em juntar isso para funcionar e aí eu tenho então o meu software todo montado. Então a parte de complexidade é diminuída por isso, porque eu vou dividir o meu problema em vários pedaços. Né? Tem um conceito que nós vamos aprender chamado de coesão, que nós vamos perceber lá embaixo. Né? Ele aumenta a coesão. O que vem a ser coesão do ponto de vista da arquitetura de software? Imagina quando você está construindo você está construindo lá um carro, né, que é para carregar pessoas, né? Um carro para carregar pessoas. E de repente você faz uma carroceriazinha lá pequena que é para carregar terra junto, né? Então o que acontece? A função daquele automóvel é carregar pessoas, mas eu estou misturando a função para ele carregar terra na caçamba de um carro, né? Nosso dia a dia. Então quando nós falamos em coesão, nós estamos falando de algo coerente, né? De algo coerente. Se eu construir um objeto cuja função é usar aquele objeto para transportar pessoas, eu não devo misturar as funções. Pô, esse cara aqui também vai carregar terra na carroceria dele. Qual que é o problema disso? É melhor, né, professor? Porque eu tenho um objeto fazendo 2 coisas. Pode ser. Mas o princípio da coesão, ele diz, cada objeto ele tem que fazer uma função específica relacionada, ele tem que ser coerente com as funções, as funções dele têm que ser coerentes com o objetivo ao qual ele foi criado. Então, quando eu modulo um sistema, eu faço o meu sistema modular e eu estou dando funções específicas para o meu sistema. Então, eu estou aumentando a coesão. Coesão é isso, é a característica que um sistema ou que um módulo tem de ser funcional, de especificamente cuidar da função dele. Vamos falar disso depois, tá? Deixa eu... Outra característica que nós vamos perceber quando eu modularizo, e que eu tenho que perceber isso, é a independência entre módulos. Quando eu crio um módulo separado do outro, isso não significa que esses caras não possam conversar. Né? Existe uma característica chamada de acoplamento, o grau de acoplamento que cada módulo vai ter. O que quer dizer esse acoplamento? Este módulo, ele precisa, e muitas vezes deve, se comunicar com outro, né? Com outro módulo. E essa comunicação,
né, ela deve ter uma característica chamada de baixo acoplamento. O que é baixo acoplamento? Baixa dependência. Significa que, se por alguma razão eu mexer nesse módulo, e se esse módulo parou de funcionar, o meu grau de acoplamento está alto, ou seja, tem muita dependência a ponto de eu alterar um módulo e parar o outro. Então, quando eu construo essas aplicações modulares, eu também tenho que pensar em diminuir o acoplamento, ou seja, a dependência que existe entre um módulo e outro. Todos os módulos podem ou não, e vão ou não ser um dependente do outro. Não é o caso de construir módulos independentes, mas o caso é de construir módulos dependentes, mas com baixo acoplamento, baixa resistência à mudança. Se eu mudo aqui, para de funcionar, eu tenho um módulo de contabilidade e tenho um módulo de RH. Mexi no módulo de RH para o módulo de contabilidade. Não, isso não pode acontecer. Então o grau de acoplamento entre os dois está muito alto. Eu preciso pensar num mecanismo onde o grau de acoplamento seja baixo, no entanto, a comunicação entre os dois ainda continue. Além de eu ter essas preocupações, uma das vantagens de nós trabalharmos de dividir o nosso software em módulos é, se eu estou construindo um módulo de contabilidade, e esse aqui é o meu módulo de RH, significa que eu posso ter uma equipe trabalhando no meu módulo contábil e uma equipe trabalhando no meu módulo RH. Então, este RH pode estar pronto e esse contábil ainda não, ou vice-versa. Então, a modularidade permite, ela facilita o desenvolvimento de sistema, porque são módulos independentes, né, que eu me preocupei em manter um baixo acoplamento entre esses dois, e eu posso então fazer o desenvolvimento paralelo. Enquanto alguém desenvolve esse, eu desenvolvo isso. Professor, mas não vai acontecer um momento que esse cara aqui tem que se comunicar com esse para fazer teste de comunicação? Sim, isso vai acontecer. Isto vai acontecer. Num determinado momento, olha, o pessoal do contábil falou, do RH falou, olha, eu preciso fazer o lançamento da folha, e o lançamento da folha aqui, ele vai gerar um lançamento aqui no sistema contábil. Está pronto aqui? Não, ainda não está. Bom, então não adianta, eu vou pular para o próximo modelo e vou andando. Isso são coisas que podem acontecer. Mas uma das vantagens da modularidade é essa, é eu trabalhar em paralelo. Eu também posso desenvolver softwares com módulos separados e paralelo. Essa é uma grande vantagem. Bom, vamos voltar lá para o quadro. Além de, né, como eu disse, nós trabalhamos, criando a modularização, temos todas essas vantagens de dividir o problemão em vários probleminhas e vir resolver nesses probleminhas, né? Eu posso resolver esses problemas paralelos, equipes diferentes trabalhando em pequenos problemas para resolver, cada um construindo um módulo, que no final da história todo esse módulo vai se juntar num único módulo grande, onde cada módulo pode e deve se comunicar uns com os outros. Bom, quando nós falamos em comunicação, aí existe esse cara aqui, né? O protocolo de comunicação. Pessoal, o que é um protocolo, né? Um protocolo em si. Quando nós falamos em protocolos, nós falamos em termos de um padrão de comunicação. O que exatamente vem a ser esse protocolo? Bom, imaginem, né? Vamos imaginar, eu ter que me comunicar com uma pessoa, eu falo português, né? E vamos imaginar então que eu tenho que me comunicar com uma pessoa que fala japonês, né? Bom, já entendemos que a minha linguagem é diferente da dela, não vai existir comunicação. Então o que eu preciso fazer? Achar um meio termo, né? Um meio de comunicação que seja comum entre eu, que falo português, e o cidadão que fala japonês. Eu preciso me comunicar com ele, então eu preciso estabelecer um padrão de comunicação. Quando nós falamos em protocolos de comunicação, é isso. Eu preciso definir termos padrões, palavras, vamos dizer assim, padrão, né? Expressões padrão, que isso vai servir tanto para mim quanto para ele. Então, quando eu utilizar essas expressões, ou essas palavras, essas frases, que vai ser comum entre nós dois, então nós vamos começar a nos comunicar. Porque nós combinamos um padrão de comunicação, uma maneira de se comunicar. Mas essa maneira tem que ser clara para mim e clara para ele. Então, vai ser algo que está no meio do caminho. E isso chama-se protocolo. A maneira como você está combinando, como você combinou com ele para se comunicar.
Então, é a maneira como este módulo vai se comunicar com aquele módulo. Este módulo precisa se comunicar com esse módulo. Mas de que maneira? Eu tenho que criar, estabelecer um protocolo de comunicação para que essa comunicação seja fluente. E aí nós conhecemos muito protocolo, né? O TCP, o UDP, HTTP, que mais? Vários FTP. Então nós conhecemos na computação esses protocolos. O que são esses protocolos? Quando alguém faz uma requisição para um servidor, para uma outra aplicação, e ele recebe, falou, estou usando o protocolo FTP. Então ele falou, então, beleza, deixa eu trazer o dicionário FTP para saber o que significa isso. O cara abre o dicionário FTP dele, está vindo informação, ele fala, isso é assim, isso é assado, beleza, porque eu conheço esse protocolo. Eu sei o que significa cada coisa que está vindo em cima do protocolo FTP, ou do TCP, ou do UDP, né? Do protocolo que for. Então, os dois lados têm esse manual dizendo como é que funciona e como que deve ser a comunicação entre as duas interfaces. Então, os dois lados conhecem as regras, recebem os dados, falam, é protocolo FTP? Deixa eu ver aqui, chegou isso é assim, 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 assado. Beleza, então toma, estou te devolvendo. Tem que devolver assim, porque é assim, assim, assado. O outro lado recebe e faz a mesma coisa. Então, quando nós falamos em protocolo de comunicação, qual é o padrão de comunicação. E quando nós falamos padrão de comunicação, é algo assim extremamente completo, né? Tipos de dado, padrão de comunicação de baixo nível, TCP, UDP, FTP, né? Quanto tipo de informação eu vou trazer, quais tipos de informação são relevantes, se não são, essa é para isso, essa é para aquela, né? Então, o protocolo de comunicação serve para eu definir como esses módulos vão conversar entre si. E aí na parte prática, na área técnica, na hora de desenvolver, existem várias maneiras de se fazer isso. As linguagens provêm recursos para se fazer comunicação de várias maneiras. E nós vamos ver mais para frente como que isso, não na parte técnica, como é que se constrói, mas como que isso pode influenciar depois nesses módulos. Porque aí você vai envolver o acoplamento, porque o protocolo que você usa não pode gerar um acoplamento muito grande. Quando eu falo em protocolo, por exemplo, imagina você aqui, você tem uma classe, com um método chamado salvar. Este método salvar dessa classe vai chamar um método remoto via internet que está num servidor lá em São Paulo. Né? Tá aqui. Quando esse método envia essa requisição para um servidor de dados que está lá em São Paulo, através de um método aqui, ele vai mandar um parâmetro. Este parâmetro que ele está mandando precisa ser recebido e conhecido para o outro lado do servidor. Então, por exemplo, se eu estou utilizando aqui, imagina só, eu estou usando aqui C#, né? Então, estou construindo aqui e eu construo uma aplicação aqui cujo o parâmetro do meu método, por exemplo, é uma classe do C# chamado Dictionary. Né? Uma lista, né? Chamada Dictionary. Eu passo ele como parâmetro do meu método. Mas o servidor do outro lado é feito em feito em Java, por exemplo. Como é que ele vai receber esse parâmetro que só o C# conhece? Não dá, irmão. Então eu tenho que definir o parâmetro que eu estou mandando para se comunicar com o outro objeto do outro lado lá, precisa ser igual dos dois lados. Precisa ser definido características e propriedades ou estilos de comunicação que os dois lados vão conhecer. Então vou ter que passar um tipo de dado daqui para lá, que lá também conheça. Professor, mas daí como é que faz? Esse é a função do projetista, do arquiteto. Como é que nós vamos construir e definir um protocolo de comunicação? Aí existem muitos, por exemplo, nós temos aí, por exemplo, XML, JSON, string, padrão, normal, que assim, as linguagens têm esse tipo de dados, reconhecem esse tipo. Um tipo de dado universal que conhecemos é string, né? Números inteiros. Então são tipos de dados universais, que todas as linguagens reconhecem isso. Então eu tenho que pensar que tipo de protocolo, como é que eu vou usar parâmetros entre um método aqui com o método de lá, que parâmetro que eu vou usar para que os dois reconheçam. Peraí, mas se eu estiver construindo então módulos tudo na mesma linguagem, não, beleza. Se esse módulo envia uma requisição para esse módulo, que está em C# e esse também, e ele passa para cá um tipo de dado dictionary, esse cara vai entender, beleza, resolveu o problema.
Mas esta é a arquitetura que você tem que nós, arquitetos, temos que pensar. Será que este módulo vai só conversar com este? Se você falar, eu tenho a absoluta certeza que sim, então eu posso fechar numa solução um pouco mais simples. Agora, se eu pensar que este módulo aqui, ele pode se conectar a um servidor da Receita Federal, a um servidor dos Correios, a um servidor do Detran, por exemplo, dependendo da aplicação, e ele precisa de informações, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que entender como é que está o outro lado para poder projetar esse lado. Qual é o tipo de parâmetro que vai passar para lá e para cá? Eu preciso ler essa documentação. Então, quando nós falamos em protocolo de comunicação, é como é que esses caras vão se comunicar. E aí existem várias maneiras de se fazer isso. Beleza? Vamos lá para o quadro de novo. Bom, entendemos então o protocolo de comunicação entre os subsistemas ou entre os módulos. Então nós sabemos que esses protocolos precisam ser definidos. E esta é uma das funções do arquiteto de software ou do projetista, né? Então existem aí os sinônimos, vamos dizer assim, né? O projetista do software, o arquiteto do software, enfim. Beleza. Bom, além, né, dessas decisões que você tem que tomar, se eu vou modularizar ou não e de que jeito vou modularizar, quais são os protocolos de comunicação que eu vou usar entre subsistemas, eu preciso pensar nesse cara aqui. Esse cara dá dor de cabeça, hein, velho? Esse daqui dá dor de cabeça. A gente já pode até fechar aqui, né? Esse e esse aqui, a gente já mata ele numa pancada só. O que é persistência de dados, né? O que é banco de dados e de que forma isso vai tomar decisões nossas. Bom, quando nós falamos em persistência de dados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça de quem está trabalhando naturalmente na área, como esses dados vão ser armazenados em algum lugar. Quando nós construímos um software, hoje, assim, não que não exista, né? Mas a grande parte, não vou dizer grande, mas boa parte da construção dos softwares hoje, mais moderno, eles utilizam o paradigma orientado a objeto, né? Nem todos os softwares são assim, né? Nem todos eles são assim, né? Tem muito software ainda que não usa o paradigma orientado a objeto, quer dizer, ele constrói o software daquela maneira antiga, não pensa em objetos, não planeja as classes, não faz nada disso. Então ele simplesmente faz um software, né, que é um bloco de coisas ali, do jeito que vai saindo dos formulários, por exemplo, de dados ali, ele vai enviando para banco, não tem nada. Então tem algumas pessoas, alguns softwares que ainda são assim. Mas os softwares mais modernos, digamos assim, que as empresas estão começando software, né, nesses últimos tempos, vamos falar assim, né, já são softwares que estão sendo desenvolvidos dentro desse paradigma orientado a objeto. E quando nós falamos em um paradigma orientado a objeto, nós pensamos que tudo dentro do meu software é um objeto, né? Tudo dentro do meu software é um objeto. Só que eu tenho um problema hoje, né? Eu tenho os bancos de dados que nós conhecemos no mercado, como Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Firebird, né? Esses são bancos de dados, por exemplo, que não são orientados a objeto. Como assim, professor? Sim, o Oracle é orientado a objeto, o Postgre é orientado a objeto. Eles não são orientados a objeto. Eles têm alguma referência à orientação a objeto, né? Bom, eu nunca usei a orientação a objeto, por exemplo, desses bancos de dados. Nunca usei. Então não são banco de dados 100% orientado a objeto. Eles são banco de dados relacional. O que é um banco de dados relacional que você já deve ter visto com o professor Roberto? O que é esse banco de dados relacional? Né? Não sei se vocês tiveram banco de dados ainda. Enfim. Cada tabela do banco de dados se relacionando uma com a outra. Quando eu falo relacional, são coisas que estão se relacionando, né? E o que é uma coisa de um banco de dados? Tabela. Então as tabelas são relacionais. Então são tabelas. Então todos os bancos de dados, né? Todos não, né? Mas a maioria dos bancos de dados comerciais, eles são relacionais. Só que tem um porém. O meu software que eu estou construindo aqui hoje, que eu estou aqui modelando, ele vai ser orientado a objeto. Ou seja, o que representa uma pessoa do mundo real dentro do meu software é um objeto instanciado da classe pessoa. O objeto que representa um produto da minha loja, né,
é um objeto criado a partir de uma classe produto. Então eu tenho a representação desse cara aqui dentro. Só que agora eu preciso pegar esse objeto aqui e mandar para um banco de dados. Só que esse banco de dados não é orientado a objeto. Ele é um banco de dados relacional, ou seja, lá dentro dele tem tabelas e não objeto. Porque seria muito fácil, né? Beleza, eu vim aqui, instancieio um objeto produto, populo ele e falo, toma banco, guarda ele para mim. Seria o sonho dos arquitetos do ponto de vista orientado a objeto. É fantástico, né, meu? Você pega o objeto, pá, manda para o banco, guarda ele. Ele guarda lá o objeto para você inteirinho, do jeito que você montou aqui. Ah, eu quero aquele objeto que eu gravei. Ele vai lá e devolve o objeto inteirinho para você. Isso é o sonho da gente. Mas isso não é possível, né? Em alguns bancos de dados ou na maioria dos projetos. Né? Eu não tenho como ir lá e gravar o meu objeto do jeitinho que ele está aqui. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar esse cara, né? Ele tem que deixar de ser um objeto, passar a ser aquele protocolo de comunicação com o banco de dados. Qual que é o protocolo, vamos colocar assim, que nós utilizamos lá com o banco de dados? São os comandos do banco de dados, que são os comandos que nós conhecemos. Insert, update, delete e select. Então se eu quero inserir, gravar os dados de um produto dentro do banco de dados, não basta que eu mande o objeto para ele, porque ele não vai entender. Não tem nem como fazer isso. Então eu tenho que pegar esse objeto e gerar, a partir dele, um comando insert, por exemplo. Então eu tenho que pegar esse objeto aqui, que é um objeto produto, que tem lá ID do produto, descrição, quantidade de estoque, preço, código de barra. Então tem todos aqueles atributos do meu produto. Eu vou ter que pegar este objeto, os atributos que estão dentro dele, gerar uma string, um comando chamado insert into produto, a lista de comandos, values e os valores que estão dentro dele. Eu tenho que montar esse comando, porque é o que o banco de dados entende. Depois que eu montei esse comando, que é uma string, que é um comando, a partir dele, aí eu vou me conectar no banco de dados e falar, meu, toma, executa isso aí. Aí o banco de dados vai executar o comando SQL, que é o que ele conhece. E aí então eu persisti esse meu objeto. Então vocês perceberam que eu tive que converter esse objeto em alguma coisa para que aquele banco entendesse? Porque o meu banco de dados não é um banco de dados orientado a objeto, mas o meu projeto é, o meu programa é. Este processo que nós fizemos de transformar um objeto em instrução SQL, que é o comando insert, e mandar para o banco, a gente chama-se de mapeamento objeto relacional. Eu tenho que mapear esse cara aqui para lá. Então, a persistência de dados num projeto orientado a objeto é uma das coisas que dá muita dor de cabeça. Muita mesmo, né? E nem sempre a solução escolhida é satisfatória. No final da história você fala, podia ter feito diferente, meu. Esse jeito aqui não tá legal. Aí você vai lá e muda. Passou-se um tempo. Não tá dando, hein? Vou ter que mudar. Então, é a dor de cabeça, muitas vezes, de um projetista. Como é que eu vou persistir esses dados? Cara, esta é uma decisão que tira teu sono. Tira o sono de qualquer projetista, qualquer arquiteto de software. Por quê? Imagina você ter, sei lá, você está fazendo a sua declaração de imposto de renda no software aqui, para a hora que você clicou no botão que você vai gravar, deu um pau lá, por alguma razão você perdeu tudo. Então, é uma decisão extremamente importante. A decisão que você tomar com relação à persistência de dados pode sim ter uma interferência, assim, uma consequência ou excelente lá na frente ou trágica. Então, esta persistência de dados, o projetista tem que ter muito jogo de cintura para entender como é que se faz. Bom, primeiro que eu tenho que converter um objeto em comandos SQL para mandar para o banco. Só isso por si só já é uma dor de cabeça. Como é que eu vou fazer isso? Ah, professor, mas isso é fácil. Sim, é fácil. Você pega ali, monta, mas será que é a melhor maneira? Então não é o caso de ser fácil de fazer, mas será que é fácil a ponto de dizer esta aqui realmente é boa e vai atender a necessidade? Então a persistência de dados é algo que nós temos que pensar com muito, mas muito carinho. É uma estratégia que vai fazer diferença no meu software. Bom, para isso existem algumas ferramentas no mercado que faz esse negócio que nós queremos. Converter um objeto em banco de dados, que são as ferramentas chamadas de ORM, Object Relational
mapping, quer dizer, mapeamento de objeto relacional, aonde eu converto um objeto para tabela do banco e aonde ele converte tabela do banco para objeto da minha classe. Estas ferramentas, eles fazem essa interface. O meu projeto chega aqui, bate um objeto para a ferramenta mastiga, converte em SQL e manda para o banco. Então, a minha aplicação aqui só está trabalhando com orientação a objeto. E esse banco aqui só está trabalhando com SQL. E esse cara aqui no meio é a máquina que está convertendo tudo. Que recebe tabela para cá, converte objeto e te manda. Esse aqui recebe objeto desse lado, converte SQL e manda. Então esse cara aqui é chamado ferramentas de ORM, mapeamento objeto relacional. E aí existem algumas ferramentas no mercado que faz isso. As mais conhecidas que eu já usei é o NHibernate, né, que é o Hibernate que o pessoal usa em Java. Aí saiu uma versão para .NET, que é o NHibernate. E tem dentro nativo do próprio .NET o Entity Framework, que já faz isso para a gente. Então qual é a estratégia que eu vou usar? E aí tem uma abordagem mais genérica ainda. Porque quando você usa uma ferramenta que recebe um objeto, mastiga ele e converte em SQL para o banco, e quando ele recebe tabela do banco, mastiga ele e devolve o objeto, você tem um cara aqui no meio, irmão. E alguma coisa aqui, uma hora, pode dar pau nesse cara. Porque você tem uma dependência desse cara aqui no meio. Então, se amanhã ou depois eu estou usando o Hibernate versão 2.0 e saiu a versão 3, eu quero mudar isso aqui, não é simplesmente tirar aqui e colocar. Não é tão simples assim. Às vezes sim, às vezes não. Então isso aqui pode impactar sim no meu, impactar lá no meu sistema em performance ou não. Então, eu usar ou não uma ferramenta ORM é uma decisão extremamente importante. Vou usar? Não vou usar? Qual que eu vou usar? E existe uma outra abordagem que é aquela que você constrói o seu próprio mapeamento. Você constrói a sua maneira de construir. Basicamente, a construção desse mapeamento, ela usa como referência o seguinte: para cada tabela, presta atenção, para cada tabela que existe no banco de dados, lá, eu aqui no meu projeto vou criar uma classe para ela. Então, se eu tenho uma tabela no banco de dados chamada produto, que armazena os produtos da minha loja, então lá no banco de dados, é ele que está armazenando os dados. Se eu tenho uma tabela produto lá no banco de dados, aqui no meu projeto orientado a objeto, no meu programa orientado a objeto, eu vou ter uma classe que representa aquela tabela no banco de dados. Então eu vou ter uma classe chamada produto. Se essa classe produto no meu banco de dados tem um atributo ID produto, descrição, preço, quantidade, este cara aqui tem que ser um espelho do que está lá. Então ele vai ter um ID, uma descrição, um preço e uma quantidade. O nome, os tipos de dados de cada atributo tem que ser o mesmo. Por exemplo, peraí, professor, o mesmo como? Por exemplo, no Oracle eu tenho um tipo de dado varchar, mas aqui em C# eu não tenho varchar. Só que varchar é o quê? É um conjunto de caracteres, é uma string. Então aqui qual é o tipo que representa uma string? A string propriamente dita. Então tem que ter equivalência. Você talvez não vá usar o tipo com o mesmo nome, mas o tipo em si tem que ser o mesmo. Se lá é varchar, aqui é string. Se lá é number, aqui é int. Se lá é um number 5 de 2, aqui vai ser um double. Né? Vai ser equivalentes. Então eu tenho que manter essa... É um espelho na realidade. E em alguns casos, até o mesmo nome que está lá na tabela eu uso na minha classe. Até o mesmo nome de atributo que está lá eu uso como nome aqui. Isso é muito interessante. Você ter exatamente um espelho do que você tem no banco de dados. Porque isso vai te ajudar muito se você for usar qualquer uma dessas ferramentas, o NHibernate ou o Entity Framework, porque eles fazem isso. Ele pega esse objeto aqui, é o quê? Produto? Deixa eu ver. Então, tem uma tabela produto lá no banco de dados. Então, ele já automaticamente cria o comando com base no nome da tabela da minha classe, que é produto. Então, ele monta lá. Agora, se aqui chama-se
produtos e lá chama produto, a hora que ele montar aqui pode ser que dê problema. Existem casos assim. Então, quando você faz um mapeamento, né, a gente usa o espelho. O que está lá no banco de dados, eu crio aqui como classe. E aí eu tenho essa referência, tá? Deixa eu ver aqui, Caxias do Sul está fazendo uma pergunta. Professor, conhece um sistema que usa BDOO? Não. Né? BDOO, Banco de Dados Orientado a Objeto. Não conheço, tá? Não conheço nenhuma aplicação que o pessoal usa banco de dados orientado a objeto. Não estou dizendo que não existe, tá, pessoal? Estou dizendo que eu não conheço. Né? Provavelmente deve existir aí, né, algum projeto. Juazeiro está perguntando também, professor, no caso de uso de um ORM, não permitiria ao desenvolvedor desenvolver totalmente orientado a objeto, independente do banco? Sim. Quando você usa, a pergunta dele, se eu uso um ORM, eu posso trabalhar sossegadamente em orientação a objeto. Eu não me preocupo mais com banco de dados. Isso que ele perguntou. E isso é verdade. Quando você usa uma ferramenta ORM, eu não me preocupo mais com comandos de banco de dados. Morreu o assunto. Por quê? O ORM ele faz justamente aquela interface, né, o meio. Me dá um objeto que eu gravo uma tabela. Me dá uma tabela que eu devolvo um objeto. É essa a função do ORM. Então, isso é verdade, o pessoal de Juazeiro lá. É isso mesmo. Se eu trabalho com o ORM, eu fico sossegado. Eu posso trabalhar orientado a objeto sem dor de cabeça. É claro, né, pessoal? Dizer a você que 100% está resolvido, a minha experiência diz que não, tá? A técnica, os artigos, documentação diz que sim. Mas na prática não é 100% assim, tá? Ah, professor, quer dizer que não funciona? Não, tem uma hora lá que ele vai dar um probleminha, mas aí, ainda assim, você trabalha com mais liberdade. Dizer que ele 100% resolve o problema, eu não digo. Né? Não digo porque eu já tive problemas, enfim, mas não vamos entrar em detalhe. Mas ainda vale a pena, porque o problema que a gente teve foi extremamente pequeno em relação ao trabalho que daria se eu fosse fazer o mapeamento, tá? Palmares está perguntando, professor, quanto à conexão do banco de dados relacional e do orientado a objeto, há uma maior complexidade na hora da implementação, no desenvolvimento, por exemplo, no C#? Como eu disse, eu nunca trabalhei com um banco de dados orientado a objeto. Né? Nunca desenvolvi nenhum projeto orientado a objeto. Então, eu não sei dizer para você como que é isso. Mas eu acredito que, independente disso, o processo de você estabelecer uma conexão com o banco de dados, ele vai ser, digamos assim, não vai ser complexo para a gente, vai ter um mecanismo. Agora, por que ainda não se dá essa questão de programação orientada a objeto com banco de dados? Porque se eu tenho um objeto pessoa aqui, como é que o meu banco de dados vai reconhecer esse objeto que eu construí em C# e lá dentro... Então, é essa dificuldade que ainda existe. Tá? Como vai estabelecer a conexão? Eu, honestamente, não sei dizer porque não trabalhei com banco de dados orientado a objeto. Aí você pergunta, professor, mas por que você nunca trabalhou? Porque em todos os lugares que eu trabalhei e projeto que eu me envolvi, nunca nenhum deles teve quiseram arriscar e utilizar um banco de dados orientado a objeto. Né? Eu... tenho na minha máquina, tinha, né, até pouco tempo atrás, um banco de dados orientado a objeto. Né? Mas aí comecei a fazer alguns estudos, alguns trabalhos, e acabei abandonando por outras questões lá e a gente não andou. Então é assim, acho que ainda não está bem maduro essa questão. Eu estou achando isso. Né? Eu nem fui atrás para levantar, mas enfim, ainda está um pouquinho... né? Acho que as pessoas ainda, já imaginou você pegar, por exemplo, vamos imaginar aqui, o cara pegar a Receita Federal e ela mudar todo o banco de dados relacional dela para banco de dados orientado a objeto? Ela fala assim, não, véio, deixa quieto isso aí. Você já pensou se nessa migração dá um pau? Né? Então muitas empresas, elas têm isso, né? Eles têm um banco de dados relacional, e até existe a possibilidade de trabalhar com um banco de dados orientado a objeto, um banco, por exemplo, né? Aí ele fala, agora nós vamos mudar tudo que é relacional para orientado a objeto. Então o cara fica assim, será que isso aqui, né? O trabalho que vai dar, toda essa migração, será que vai ter a mesma performance? Será que não vamos ter problemas? Enfim,
né? Então são coisas que eu ainda, quando na época que a gente conversava com outras pessoas que estavam usando, ainda tinha essas dúvidas. Então imagino eu, sim, né? Essa migração deve dar medo nas pessoas, por isso que talvez ainda não usaram um banco de dados orientado a objeto. E isso, o dia que acontecer, nós vamos estar felizes da vida, né? Nós, programadores do ponto de vista orientado a objeto. Beleza, então, essa parte de persistência é algo que temos que pensar bastante. Ou eu uso um ORM, né, uma ferramenta que vai fazer esse mapeamento para a gente, que hoje nós temos aí o N-Hibernate, que é para .NET, o Hibernate que a gente usa no Java, e tem o Entity Framework, que é nativo do .NET, que eu posso usar ele também. Então são duas ferramentas que funcionam porque eu já usei as duas e é ótimo, funciona. Tem seus problemas, naturalmente, não é perfeito, mas também tem suas vantagens, né? Então eu tenho que aprender a conviver com os problemas, resolver os problemas, porque eu vou ter a vantagem. Então aí é uma questão de você tomar uma decisão do que fazer. Exige mais conhecimento, dá um pouco mais de trabalho na construção, né, do software em si ali, mas ele resolve o problema. Tá? E tem então a sugestão que é nós mesmos, arquitetos, criarmos o nosso próprio mapeamento. Como é que eu vou criar isso? Então a primeira é eu criar tudo que é tabela do banco, eu criar na minha aplicação como classe. E aí eu vou manipular isso aí. Tá? Deixa eu só responder mais uma pergunta aqui de Juazeiro, da Bahia. Professor, levando em consideração que o uso de ORM, o sistema perde em desempenho e quando é recomendável utilizar o ORM? É verdade, Juazeiro, é muita verdade. Se eu for usar um ORM, veja bem, né? É uma pergunta que de Juazeiro, não falou o nome lá. Tá, é de Juazeiro. Então a pergunta dele, professor, se eu usar uma ferramenta ORM, eu não vou perder performance no momento que eu vou persistir esses dados? Vai. É nítido que isso vai acontecer. Tá? Mas quanto que vai acontecer? Aí é algo que se tem que testar, estudar a ferramenta e verificar. Agora, pessoal, eu não preciso dizer para você o quanto isso vai dar ou se vai dar. Imagina, então, eu tenho um banco de dados desse lado, um banco de dados desse lado, e eu tenho aqui o meu programa, um projeto orientado a objeto. Aqui no meio, eu tenho um cara que vai receber, converter e mandar. Aí ele recebe, converte e manda. Então você percebe que essa conversão aqui tem um tempo? Ah, professor, mas é uma fração de segundo que a gente nem percebe. É verdade, dependendo da sua aplicação, isso é desprezível, é irrelevante. Agora você imagina você colocar um mapeamento objeto relacional no site da, sei lá, americanas.com, quem mais? Mercado Livre, aqueles caras lá, que recebe, sei lá, milhares ou até milhões de requisições por dia, sei lá quantas por hora ou por minuto, uma atrás da outra. Então, se você recebe centenas, milhares de requisição, e todas essas requisições passam pelo meu ORM, aí eu tenho que pensar um pouco, né, meu? Porque aí não é 1/1000 de segundo, é 1/1000 de segundo que a mais que recebe, multiplicado por 1 milhão, talvez, ou por sei lá quantos mil. Aí pode ser que dê diferença. Porque aí o cara vem aqui, tá convertendo. O cara chega e tá esperando converter. Aí chegou a vez dele, converteu, vai. Agora vem para cá, chegou a vez dele, vai ter uma perca de performance. Mas esta perca de performance, os arquitetos, nós projetistas, temos que avaliar até quando, até onde isso é benéfico. Ah, professor, mas esse 2 ou 3 ou 5 milésimos de segundo de performance na minha aplicação não é problema. Parabéns, teu problema está resolvido. Mas se numa aplicação de um porte maior, 5 milésimos de segundo, nenhuma requisição não é nada, mas em 1 milhão de requisição pode dar um lag muito grande. Então aí é necessário pensar, tá bom? Porto Velho está perguntando, trabalhar com a metodologia Enterprise No Develop... esqueci o termo aqui. É bom para facilitar... Know-how, develop... Eu não conheço essa tecnologia. Metodologia Enterprise... Não conheço essa tecnologia. O que destrincha melhor essa pergunta para mim. Não entendi essa pergunta aí. Tá? O Porto Velho, não sei quem que mandou lá. Refaz essa pergunta para mim que eu respondo para você. Tá? Beleza, vamos continuar então. Ô professor, como é que a gente pode fazer isso então? Bom, quando nós falamos em persistência, que eu
como arquiteto, eu como projetista vou planejar, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o meu DER e transformar o meu DER em diagrama de classe. Professor, todas as tabelas do banco de dados vão virar classe? Quase todas. Quase todas. Aí eu preciso entender muito bem de orientação objeto, modelagem orientada objeto, para saber o que é que vai virar a classe aqui e o que é que não vai. Tá? Qual delas que vai, o que vai virar? Pode ser que de 100 tabelas, 98 vira classe. 2 não, por alguma razão lá. Né? Então vocês vão perceber que a maneira que eu modelo um DER é diferente de eu modelar um diagrama de classe. Então, por exemplo, no diagrama de classe no diagrama de banco de dados, no diagrama de entidade de relacionamento, eu não consigo fazer relacionamento de N para N somente entre duas classes. Eu tenho que ter uma no meio, não é isso? Né? Só que aqui, em modelagem orientada a objeto, eu consigo fazer um N para N com duas classes aqui, ó, sem problema nenhum. Então, pode ser que essa classe que está sendo o resultado de N para mim no banco de dados não venha como classe para cá. Mas tudo isso, pessoal, é uma questão de você estudar para fazer o mapeamento correto. Né? Então, eu tenho que pegar o meu DER e converter para classe. Depois que eu converti esses caras para classe, eu tenho que pensar de que maneira agora eu vou construir isso daqui para que ele gere comandos para lá. Então essa é uma maneira que a gente vai ver depois. Tá? Porque cada objeto desse ele tem que ter como é que eu vou dizer assim, a condição de ele fazer um CRUD. O que é um CRUD, pessoal? Aquelas 4 operações básicas que fazemos no banco de dados, né? Insert, Update, Delete e Select. Cada classe que está aqui no meu projeto, ela tem que ser suficiente, ela tem que ter condições de ela mesma efetuar um CRUD no banco de dados. Então, eu tenho que tentar projetar isso daí, tá? Então, uma das estratégias, do pensamento, das decisões que temos que tomar é qual é a estratégia, o modelo de persistência que eu vou fazer no meu projeto. Vou usar uma aplicação RM, vou montar a minha persistência. Se eu montar a minha persistência, eu posso fazer acesso direto e nativo a um banco de dados. Eu tenho mais performance do que usar um RM no meio. Mas se eu não souber construir isso também, não adianta nada. Né? Vai ser talvez até pior que um RM. Né? Então eu preciso tomar essas decisões. Beleza? Bom, uma outra coisa, vamos lá para o nosso, deixa eu pegar o meu lápis, lá para o nosso quadro e vamos ver então, continuando a nossa discussão. Bom, algumas técnicas, né, para a gente trabalhar em definição de arquitetura, principalmente pensando, né, do ponto de vista orientado a objeto. Professor, por que você fala isso? Tem arquitetura que não é orientada a objeto? Naturalmente que sim, né? Existem muitos softwares hoje, são softwares legados, que não são sistemas baseados no paradigma orientado a objeto. Tem muito software hoje rodando aí que não é orientado a objeto. São sistemas orientados são sistemas procedurais, são sistemas que foram feitos antes desse paradigma orientado a objeto. Então, a arquitetura não se limita a dizer que ela só determina, ou só manipula, ou só constrói, ou só define projetos orientados a objeto. Nada disso. Né? Eu posso usar uma arquitetura de software para fazer um sistema estruturado, né? Antigo. Então, neste caso específico, a arquitetura de software, ela possui, existem algumas técnicas importantes que nós temos que prestar muita atenção para definirmos estes projetos, né, orientados a objeto. Um deles, né, aliás, todos eles estão aqui, é a abstração de dados. Quando a abstração. O que é a abstração, pessoal? A abstração, quando eu falo de abstração, presta atenção que o tio vai falar uma coisa aqui. Quando nós falamos de abstração, eu digo assim, vamos imaginar, todo mundo aqui sabe dirigir, né? Todo mundo aí sabe dirigir, carro, tal. Imagina você sentar no banco de um carro, né? Qual que é a sua uma das coisas que você faz? Naturalmente, passa o cinto, tal. Aí você põe a chave na ignição, dá a partida, liga o motor, engata o carro e vai embora, né? Eu pergunto a você, para você dar a partida no carro, você precisa entender como o processo de ignição funciona. Você precisa ter conhecimentos técnicos para entender como é que funciona a partir do momento que eu giro a chave. Ele gera isso, entra em contato com isso, recebe carga da bateria, vai para o motor de arranque impulsiona o motor de velocidade, depois ele volta. Não precisa saber nada disso.
Basta eu ligar minha chave, eu sei que o motor ligou e eu vou embora. Quando nós falamos em abstração, é esse poder de você não querer entender o que está se passando por trás de certas coisas. Basta saber como fazer. Então, quando nós falamos abstrair alguma coisa, é mais ou menos isso. Eu não preciso conhecer como que funciona tal coisa para eu poder usar, por exemplo. Né? Eu não preciso saber como que está funcionando o motor, como é que é a ignição dele, como é que é a troca de marchas e tal. Eu não preciso saber como isso acontece para eu dirigir um carro. Então eu abstraio todo esse funcionamento somente utilizando as interfaces que ele me dá, que é uma chave de ignição ali e um câmbio para engatar o carro e sair. Então quando nós falamos em abstração, é esse poder que nós temos de somente imaginar como isso está funcionando, mas eu não preciso saber. Então eu costumo dizer assim que a abstração é viajar na maionese. Ah, você sabe? Não sei, só sei que dá certo. É mais ou menos isso. Então abstrair é isso. Então nós vamos utilizar muito esse conceito de abstração dentro da orientação a objeto, dentro do projeto arquitetural, de um projeto de sistema. A abstração é fundamental, né? Não para você, mas muitas vezes para você entender ou até fazer uso de determinadas ferramentas e técnicas. Beleza? Voltando para lá. Bom, abstração é um ponto importante que nós temos que ter na orientação a objeto, não é? Imaginar tudo isso. Aí vem um cara aqui chamado de encapsulamento. Professor, o que é encapsular? Quando nós falamos de encapsulamento, ele vem quase que de encontro com o que eu acabei de falar, que são as abstrações, tá? Quando nós falamos em encapsulamento, então voltando no exemplo do carro, né, de como funciona e tal, o que o engenheiro, o projetista, o que foi que ele fez para que todo aquele mecanismo de ignição funcionasse? Como é que ele fez aquilo? Né? Se eu vou abstrair aqui, tentar imaginar, pô, a hora que eu dou partida aqui, fecho contato com o cabo de energia que vem da bateria, que alimenta o motor de arranque, dá partida, o motor de arranque empurra o motor a combustão, dá uma velocidade necessária para que a combustão entre, e aí a bateria já joga uma faísca na vela, que dá blá, 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 e vai embora, não é isso? Então, o que ele fez? O que esse engenheiro fez? Ele encapsulou todo esse funcionamento. Né? Ele construiu esse funcionamento e não está lá à disposição para todo mundo ver e mexer. Basta eu usar a interface que ele me deu e tudo acontece. Então o que ele fez? Ele encapsulou aquilo dali. Ele agrupou um conjunto de funcionamento, de coisas, de regras, de técnicas dentro de algum circuito e aquilo dali funciona. Então se você abrir um circuito daquele, você vai olhar assim, não entendo nada. Né? Porque está encapsulado, está tudo protegido de alguma maneira que você não vai entender como aquilo funciona. Mas se é um técnico extremamente competente chegar lá, ele vai entender, claro, naturalmente. Assim como eu, um arquiteto de software, se eu olhar uma classe que alguém fez, eu vou conseguir entender, porque eu vou burlar o encapsulamento dele, vou abrir a classe e vou lá ver. Mas eu, como usuário, quando eu vou usar, eu não sei, eu não consigo ter acesso a como aquilo funciona. Então, quando nós falamos em encapsulamento, nós estamos falando em proteção, proteger, esconder todo o funcionamento de um determinado mecanismo para ninguém ter acesso, porque não interessa para ninguém saber como aquilo funciona. Basta saber que é assim que faz e ponto final. Basta saber que apertar o botão tudo funciona. Como está? Está tudo encapsulado, protegido. Então encapsular quer dizer isso, incluir um monte de regras de negócio, de competências dentro de um determinado lugar, proteger ele, fechar e deixar um botão. Pronto, aperta aqui tudo funciona. Ah, mas eu quero ver. Não, você não tem que ver nada. Está protegido e está encapsulado. Então, o encapsulamento é isso. É você proteger. Ninguém altera o funcionamento porque está protegido. Ninguém tem acesso porque está protegido. Então, encapsular é isso. Quando nós falamos em encapsulamento do ponto de vista da orientação a objeto, é quando eu protejo as regras de negócio que estão dentro da minha classe. Então, quando eu tenho uma classe, eu criei lá a classe pessoa, e dentro da classe pessoa eu tenho métodos, tenho atributos, tenho dados lá dentro. Então não é qualquer um que vai chegar lá e mexer, manipular e ver o que tem lá. Não, eu encapsulo tudo aquilo, né? Protejo tudo aquilo e crio mecanismos para que os objetos consigam ler ou alterar os dados dentro dele. Mas eu estou acessando isso. Nós vamos manipular isso. Essa é a ideia. O encapsulamento é a proteção total das minhas regras de negócio e dos dados que existem, por exemplo, dentro de uma classe. Beleza? Então vamos lá para o quadro de novo.
Então, encapsulamento é isso, é proteger os dados dentro da minha classe de uma maneira que ninguém tem acesso a não ser a própria classe, né? A não ser o próprio objeto que tem as regras de negócio, o próprio objeto que tem os métodos e os dados dentro dele. Beleza? Bom, outra técnica importante que nós falamos agora há pouco é a técnica de modularização. Aí existem, pessoal, várias técnicas para se modular, para se criar módulos dentro do sistema, né? Então, para quem está acostumado a programar um pouco, programar computadores, vai perceber que existem técnicas como, por exemplo, criar DLLs, né? Eu posso criar módulos dentro de DLLs, eu posso criar módulos dentro de packages, né, de pacotes, eu posso criar módulos, por exemplo, dentro do meu próprio executável, através, por exemplo, de namespaces, enfim. Existem técnicas de modularização. Então, estas técnicas, elas são importantes para definir aquele princípio da arquitetura que nós vimos. Dividir um problema grande em pequenos problemas, né? Pequenos problemas são mais fáceis de resolver do que problemas gigantescos. E depois, separação de interesses, acoplamento e coesão. Separação de interesses, vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui, né? Professor, vou sentar aqui que eu estou cansado, tá? Baixa essa câmera que eu vou sentar aqui que está cansado. Beleza. Ó, o que significa interesses dentro de um sistema? Bom, se eu faço um sistema para, por exemplo, deixa eu ver aqui, para gerenciar as matrículas de alunos dentro de uma instituição, né? Então, isso é um como é que eu vou falar assim? É uma responsabilidade, né? É uma função, é o requisito básico do meu sistema. Fazer o gerenciamento ou controle de matrículas de um aluno. Esse é o interesse do meu software. Esse é o interesse do projeto. Gerenciar as matrículas de um aluno. Tudo referente à matrícula, né, do aluno está ali dentro. É isso. Agora, quando eu falo que este meu sistema tem que gerar, por exemplo, um log de tudo que ele faz, isto é relevante para um controle de matrículas? Gerenciamento de matrículas? Professor. Espera lá. Ele pode ser interessante para o meu sistema como um todo, mas para gerenciar matrículas, alguém se preocupa em quer gerar log daquilo, ou seja, quando eu estou fazendo a matrícula do cara ali na mão, uma das intenções importantes, uma das necessidades, um dos interesses desse software é gerar log? Não. Log é uma necessidade de um software e não de um sistema, não de um interesse do software. Quando eu falo sistema, pessoal, não necessariamente um software, lembra? Eu tenho um sistema de matrícula. Este sistema de matrícula pode ser manual ou pode ser informatizado. Quando esse sistema de matrícula é manual, ele é um sistema de matrícula manualmente. Quando esse sistema de matrícula é informatizado, aí ele é um software, um sistema de computador. Então, quando o sistema de matrícula, o cara está fazendo a matrícula do cara, ele não está se importando em ter que fazer log, né? Auditoria de como isso aqui vai ser gravado. Ele tem o interesse dele é fazer a matrícula, controlar a matrícula e tal, é isso. Quando esse sistema vira um software, o interesse desse software também é esse, é controlar a matrícula. Agora, o sistema como um software, ele precisa ter alguns cuidados. E um deles, nós como arquiteto, queremos, por exemplo, controlar log, né, segurança de dados. E isso não é algo que compõe o sistema de matrícula. Não é uma atividade que compõe o sistema de matrícula. É uma atividade que compõe um software de log. Então, existe essa preocupação de nós separarmos funções por interesses. E aí existe um paradigma chamado POA, ou OAP, né? Programação orientada a aspectos. O que são aspectos? É aquilo que meu software vai fazer. O aspecto do meu software é controlar a matrícula, velho. Ponto final. Ele não tem um aspecto de ficar gerando log. Eu não quero um software para ficar gerando log. Sistema para gerar log. Eu quero um software cujo aspecto dele é gerenciar matrículas. Mas eu, como arquiteto,
tenho que pensar que o meu software precisa gerar um log. E aí eu tenho um aspecto diferente daquele que ele foi proposto. Então eu tenho que construir um mecanismo que vai trabalhar em conjunto com isso, mas que não interfira lá. Ou seja, eu vou continuar fazendo uma matrícula normalmente e a minha matrícula não tem que se preocupar em gerar um log, por exemplo. Né? Porque são aspectos diferentes. E aí existe um paradigma específico para isso, né? POA, né? Programação Orientada a Aspectos. Eu vou pegar o meu software e separar os aspectos de interesse meu, né? As funções de interesse, e eu vou então cuidar desses caras em separado. Então, se o meu software tem que gerenciar a matrícula, eu vou construir ele para gerenciar a matrícula. Eu não estou preocupado com log, com auditoria, com segurança. Eu, do ponto de vista do aspecto de gerenciamento de matrícula. Mas agora eu, como arquiteto, tenho que pensar nisso. Mas eu não posso misturar as coisas. Não posso ir socando código lá no meio, que conforme você grava uma matrícula, já vai lá, grava log e faz isso. Eu estou misturando aspectos de segurança com log, com regra de negócio. Então, a programação orientada a aspectos, ela faz isso, ela separa, faz o seguinte, faz um esquema aqui só de log, faz um esquema aqui só com as regras de negócio, faz um esquema aqui de segurança. Como que você vai juntar isso? Isso é problema teu. Para isso existem as técnicas de programação orientada a objeto, orientada a aspecto, existem as APIs específicas para isso, não é simples de se fazer, por isso nem todo mundo faz, eles preferem misturar tudo, programação orientada a aspectos, do ponto de vista técnico mesmo, aquele que você fala assim, eu vou fazer, não é simples, né? Dá um trabalhinho, então por isso que as pessoas às vezes optam não fazer. Então, essa programação, né, do ponto de vista separação de funções, ela envolve essa técnica de programação orientada a aspectos, que aí existe, né? Por exemplo, aspectos que não faz parte do sistema de matrícula, né? Eu tenho lá persistência, segurança, que mais? Log, auditoria, e aí eu posso, tudo isso, nada disso faz parte, por exemplo, do sistema contábil. Nada disso faz parte do sistema de folha de pagamento, nada, velho. Isso aqui são coisas que o meu software vai ter que garantir. É um aspecto diferente, um aspecto mais técnico do regra de negócio. Então, eu vou ter que entender que isso tem que ser feito de uma maneira que não se mistura. Hoje, na maioria das vezes, isso acontece tudo junto, né? Porque é mais fácil de fazer. Só que é mais fácil futuramente, depois de você, por alguma razão, ter que dar, sei lá, manutenção nisso. Tá bom? Vamos lá para o quadro de novo. Então tá aí. A separação de interesses utilizando a paradigma de programação orientada a aspectos. Acoplamento e coesão, nós já falamos sobre isso, né? Acoplamento é o grau de dependência que um módulo tem com o outro, né? Quanto mais alto o acoplamento, pior é o sistema. Vou usar o termo aqui, né? Mais ruim, né? Então, quanto maior o acoplamento, menos bom. Quanto menor o acoplamento entre módulos, melhor é o teu sistema, tá? Menos dependente os módulos ficam. Coesão, coerência, né? Dentro de um módulo, onde por exemplo, eu tenho lá um módulo de RH, né? Então, dentro do meu módulo de RH, só vão existir preocupações, métodos, operações que manipulem ou gerem ou trabalham com regra de negócio do RH. Então, dentro de um módulo de RH, por exemplo, eu não tenho que efetuar lançamentos contábeis, não tem que existir maneira de eu efetuar lançamento contábil. Se isto acontecer, a minha coesão está comprometida. Ele não está coerente, não está coeso. Então, eu tenho que me preocupar sempre com isso. Os meus módulos têm que ser coeso, eles têm que ter funcionalidades específicas dele, né? Ainda eu estava lendo um artigo que diz o seguinte, cara, tudo que cheira igual fica no mesmo lugar, cheirou diferente, vai para outro lugar. Foi uma observação até legal que eu vi num artigo que eu estava lendo sobre arquitetura e falava sobre acoplamento e coesão. Então ele deu esse exemplo, né? Coesão é assim, tudo que cheira igual fica no mesmo lugar. Cheirou diferente, tira dali e põe no lugar onde é o cheiro dele. É mais ou menos isso, tá? Então o acoplamento e coesão é muito importante quando nós vamos definir a nossa arquitetura, tá? Passamos para frente então? Beleza.
Bom, agora sim nós vamos falar sobre estilos arquiteturais. Pessoal, quando nós falamos em estilos arquiteturais, né, ou a arquitetura propriamente dita, é assim, nós falamos, eu disse no começo que a arquitetura ela estuda como é que eu vou construir meu software, como é que eu vou construir os componentes, de que maneira esses componentes vão ficar interligados, né? Quais são os protocolos de comunicação que ele vai ter, os cuidados de acoplamento, os cuidados de coesão, quais são os modos, de que maneira eu vou construir tudo isso. Então, o arquiteto ele tem que bolar tudo isso, ele tem que ter todas essas preocupações. Só que para eu fazer tudo isso, existem alguns estilos pré-definidos que eu posso usar. Né? Então esses estilos arquiteturais, eles são adequados para tipos específicos de necessidades específicas. Né? Então nós vamos ver alguns estilos arquiteturais e que eles têm assim, eles são semelhantes, né? São bastante semelhantes, mas têm aplicações direcionadas para eles. Né? Então, os estilos arquiteturais é aquilo que eu posso, a maneira como eu vou escolher para organizar melhor os meus componentes, tá? Dentro do meu projeto. Vamos lá para o quadro que eu vou mostrar. Então é assim, eu tenho esses estilos arquiteturais chamado cliente-servidor, né? Isso aqui, eu acho que hoje em dia é o mais utilizado, né? Que junto com esse cara aqui, né? Nós vamos ver que não deixa de ser um cliente-servidor. Então, esse aqui é um dos estilos mais usados, junto com esse daqui, que depois nós vamos ver que um é praticamente o outro. Nós vamos entender por quê. Depois, um dos bastante usados também são esses caras aqui, ó, 3 camadas, que a gente percebe muito bem isso muito sobre desenvolvimento de aplicações para a web, né? A gente vai entender bastante que é isso daí. Né? Sistemas multicamadas, né, que muitas vezes pode ser também traduzido como sistema distribuído, cuidado com isso, né, porque ele vai ter multicamadas, eu posso distribuir essas camadas em vários lugares e eu ter esse acesso distribuído. E eu tenho o padrão consagrado, que é um padrão MVC, que o muito utilizado na web, né, o pessoal que utiliza aí bastante aplicações para web, aplicando o conceito MVC. Bom, eu vou tentar explicar um pouco para vocês aqui como é que funciona algumas delas, tá? Arquitetura, o estilo arquitetural cliente-servidor, por exemplo. Dá um quadro branco para mim, faz favor? Ó, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, pessoal, qual que é o melhor cara aqui para mim escrever. Acho que esse é melhor, né? Que cor que tá lá? Tô vendo. Vermelho ou preto? Vermelho? Vamos pegar o azul, é mais bonito, né? Paga para mim? Não, tá aqui, deixa que eu apago. Fico mandando ela lá. Bom, vamos lá. Pessoal, como é que funciona esse estilo arquitetural chamado cliente-servidor? Quando nós falamos em cliente e servidor, naturalmente eu penso um cara que solicita serviço para um servidor. Então eu vou colocar aqui, né? Eu tenho aqui, né, um computador. Vocês vão perceber que eu desenho muito bem, né? Tá aqui o meu computador. Tá lá, um computadorzinho, tá lá as telinhas, tá todo mundo escrevendo, tá lá, o meu computador. Então esse cara aqui é aquele terminal que a gente conhece, onde você está sentado e trabalhando lá, digitando os lançamentos contábeis, fazendo o cadastro da matrícula e tal. Quando esse cara aqui termina de fazer tudo o que ele está fazendo, ele vai pegar estes dados que ele tem lá e gravar isso tudo num banco de dados. É assim que funciona. Então, pessoal, quando nós falamos em arquitetura cliente-servidor, na realidade eu tenho um cliente, representado nesse caso aqui por esse computador, né? É uma máquina cliente solicitando requisições para um servidor. Então, eu tenho mais ou menos, quando você ouvir alguém falar em uma arquitetura, um estilo cliente-servidor, eu tenho basicamente isso daqui, ó. Eu tenho esta camada, ou esta primeira camada aqui que eu chamo de cliente, e esta segunda camada aqui que eu chamo de servidor. Professor, mas o banco de dados é um servidor? Sim. O banco de dados, ele é um servidor de dados.
Então, se você for olhar as especificações técnicas do Oracle, do Firebird, do SQL Server, vocês vão perceber que eles são um software, é um executável, né? Você vai lá, é um programa executável que você executa ele e ele carrega 1 trilhão de serviços na memória e esse programa fica lá rodando como um servidor. E a minha aplicação, tudo que é feito aqui, ele vai lá, solicita para o servidor, quer dizer, eu quero dar um insert, então ele vai mandar um insert para o banco, né? Com os dados, aqui, vai mandar um insert para o banco vai lá, insere os dados e devolve para ele aqui, fala assim para ele, ok, tudo certinho, né? Deu certo, ok. Então, a função, a mecânica de um software que a gente chama de cliente-servidor é basicamente isso, é uma aplicação cliente, né? Uma aplicação cliente que é o quê? Um software de contabilidade, um software de RH, um software de gestão de matrícula da empresa, é um executável que está aqui, ó, né? É um executável que está rodando aqui, né? Um arquivo .exe, é um executável que está rodando aqui e que, através de protocolos, normalmente TCP/IP, né? Ou lá, normalmente os bancos de dados, através de protocolo TCP, ele se comunica com um banco de dados e solicita serviços deste servidor. Eu quero gravar esses dados aí, eu quero alterar os dados, eu quero apagar os dados que está aí, eu quero selecionar tais dados que estão dentro desse servidor. Então, a arquitetura cliente-servidor tem essa característica. Um software rodando de um lado numa máquina e um outro software rodando do outro lado numa máquina. Este software é caracterizado como servidor e este como cliente, tá? Por quê? Como é que eu sei qual é o cliente e qual é o servidor, professor? Porque um é banco de dados, porque o outro é um programa? O cliente é aquele que solicita serviço. É aquele que solicita, que consome, que requisita serviços de um servidor. Servidor é aquele que serve recursos para um cliente, para uma outra máquina. Então, o banco de dados serve serviços de inserção de dados, de exclusão de dados, de atualização de dados, de busca de dados. Ele serve o serviço de persistência de dados. Esta é a função do servidor banco de dados. E o cliente, gestão de matrícula, por exemplo, o nosso sistema, ele faz uso do servidor requisitando os serviços que ele precisa. Por quê? Porque este cliente não tem a capacidade de persistência. Não é ele que armazena os dados, é o meu servidor. Então, esta é uma característica de um servidor de dados, de uma aplicação cliente-servidor. Ou seja, pessoal, dentro desta máquina tem um programa que é um arquivo executável contendo todas as regras de negócio do teu sistema, né? Todas as classes estão aqui, todos os objetos instanciados, todos os códigos em C# ou em Java, ou Delphi, ou VB, enfim, toda a sua regra de negócio está programada aqui, ó. O banco de dados só recebe os dados e grava. Então, esta é uma característica de uma aplicação cliente-servidor. Tudo está aqui, né? Do ponto de vista regra de negócio, tudo sobre persistência de dados está aqui. Então, aqui eu tenho a parte de formulários, eu tenho regras de negócio, eu tenho as classes, eu tenho tudo aqui, conexão com o banco de dados, tenho tudo. Quando eu preciso, agora os meus dados estão todos prontos aqui. Então, eu requisito para esse cara aqui gravar os dados lá dentro. Esta é a arquitetura básica, pessoal, de o modelo cliente-servidor. É o mais utilizado, tá? Este mesmo processo aqui, pessoal, essa mesma arquitetura que também chamamos de repositório, uma arquitetura parecida, que é aquilo que nós vimos antes lá. É uma arquitetura baseada em um modelo repositório. Por que nós falamos um modelo repositório também? Porque eu tenho um repositório de dados. Eu tenho um serviço ou um banco de dados que serve como repositório de dados. Ele guarda todos os dados meus ali dentro. Então isso daqui é um banco de dados compartilhado. Então eu poderia ter outras aplicações aqui, poderia não, né? E teríamos outras aplicações aqui, né? Também
conectada no nosso servidor de banco de dados. Então, eu teria o que nós chamamos de... uma aplicação cliente-servidor, não deixa de ser uma arquitetura cliente-servidor, mas eu estou usando um estilo também chamado repositório. Por quê? Tudo que eu preciso de regra de negócio está dentro desses caras aqui, ó, né? E lá eu só deposito os dados, é o meu repositório. Então também podemos dizer que ele é um estilo repositório, a grosso modo. Na sua implementação, nós vamos perceber que tem algumas pequenas diferenças, mas no final da história você vai perceber que você vai olhar e você vai fazer uma confusão. Pô, professor, isso aqui é um cliente-servidor. Ele é um cliente-servidor modelado utilizando esse princípio de repositório, né, que é a arquitetura de repositório, modelo repositório, que eu uso um banco de dados compartilhado, todo mundo usa esse mesmo banco de dados, né, para desenvolver suas aplicações. Então, este é o processo cliente-servidor, e que também pode ser considerado um modelo repositório, tá? Que é o que mais se usa por aí, viu, pessoal? É o que mais se usa, o pessoal faz mais, é isso aqui. Tirando alguns projetos extremamente complexos, projetos mais modernos, né, num porte mais elevado, aí estuda-se, por exemplo, a arquitetura em camadas, que é o que nós vamos ver. Já os projetos mais simples, por exemplo, se você amanhã ou depois vai trabalhar como freelancer, por exemplo, abrir uma empresa, tal, projetos pequenos, você vai provavelmente usar essa arquitetura básica aqui, ó, cliente-servidor, um banco de dados, as suas aplicações cliente conectado no banco, utilizando esse princípio de repositório aí. Beleza? Bom, qual que é o outro? Dá uma voltadinha para mim lá. Isto. E daí eu tenho esse cara aqui, ó. Então você pode ver que o cliente-servidor e esse modelo repositório, eles são praticamente o mesmo, né? Então se alguém falar assim para você, pode ser dizer, eu usei cliente-servidor, né? Mas como assim cliente-servidor? Eu fiz um modelo repositório lá, né? Coloquei um banco de dados compartilhado lá e a minha aplicação está aqui e tal. E eu estou trabalhando com ela assim. Beleza? Depois nós temos esses dois caras aqui, ó, né? Em camadas, né? 3 camadas e multicamadas. O que quer dizer isso aí? Dá mais um quadro branco aí para mim. Dá para apagar tudo aí? Faz favor, ela vai apagar para mim. Isso, vai apagar. Bom, quando nós falamos em 3 camadas ou multicamadas, é algo parecido com isso daqui, ó. Então eu tenho aqui o meu cliente, que nós já sabemos o que é, né? Tá aqui, tá aqui. Eu desenho bem, sou bom de desenho, né? Eu tenho, por exemplo, agora eu tenho aqui um outro cara aqui no meio, né? E eu tenho, então, aqui mais um cara, né? Quando nós falamos em 3 camadas ou multicamadas, é isso aqui, ó. Eu tenho exatamente isso aqui, ó. Então eu tenho aqui a camada cliente. Opa, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui que ficou feio. Então eu tenho aqui a camada cliente, né? Cliente. Eu tenho aqui a camada servidor, né? Servidor. E eu tenho a minha camada de dados. Ixi, agora não vai dar aqui. Dados. Não sei se deu lá. Né? Então veja bem, eu tenho 3 camadas agora. Agora as coisas se dividem. Lembra que lá eu tinha tudo dentro da minha aplicação? Tinha meus formulários, tinha minhas regras de negócio, tinha meus dados, tinha tudo. Minha persistente, tinha tudo lá. Agora separou. Aqui eu só tenho telas. Aqui eu tenho regras. Regras de negócio. Opa, deixa eu apagar aqui. Não ficou legal? Espera aí, beleza? Vou apagar tudo. Tem aqui regras de negócio. E aqui eu tenho os dados. Então, pessoal, quando nós falamos agora em 3 camadas, eu tenho isso, ó. Na primeira camada, que é o meu cliente, eu só tenho formulários, só forms, só telas.
Não tenho regra de negócio, não tenho classe de persistência, não tenho comandos inserts, não tenho absolutamente nada. Eu só tenho formulários, layout de formulários que capturam os dados que o cliente quer manipular os dados, né? Quer fazer alguma coisa com ele. Aí ele envia esses dados para o meu servidor. Ele envia os dados para o servidor. O meu servidor submete esses dados a uma regra de negócio específica, de acordo com o que o cliente mandou. Verifica se esses dados estão dentro do esperado, de acordo com a regra de negócio, né? Se tiver tudo ok, aí então ele envia para o banco de dados. O banco de dados persiste os dados, né? Grava os dados, bonitinho, devolve para o servidor, dizendo, ó, servidor, o que você mandou fazer deu ok. O servidor fala para o cliente, ó, cliente, o que você mandou fazer, tá, tudo ok também. Então, pessoal, esta é uma característica de arquitetura em 3 camadas. Eu tenho cada camada, agora eu dividi o peso das coisas. Na minha camada agora eu só tenho telas, eu não tenho mais nada. Olha como que ficou levinho minha aplicação. Eu não tenho mais problema. Então, eu joguei toda a responsabilidade de regra de negócio para essa camada. Então essa minha camada aqui só tem regra de negócio. Minhas classes de negócio, minhas classes, está tudo aqui dentro. E aqui dentro estão os dados que são gerados por essas 2 camadas. Então essa é uma característica, essa é uma arquitetura também bastante utilizada. Por quê? Qual é a vantagem? Uma das facilidades é que se eu tiver que mudar uma regra de negócio, eu mudo num único lugar. E aqui, então, como eu disse, da mesma forma, eu posso ter vários clientes conectados, né? Eu posso ter aqui, sei lá, uma infinidade de clientes, tudo conectado naquele servidor ali, ó. Né? Então, dentro desses clientes aqui, ó, eu não tenho regra nenhuma, eu só tenho formulários ali dentro, coletando os dados e enviando para o servidor. Então, se em algum momento eu tiver que mudar minha regra de negócio, porque mudou a legislação fiscal, a folha de pagamento mudou, as matrículas não são mais assim, se eu tiver que mudar, eu vou mudar em algum lugar aqui dentro, ajustei, pronto, cara. Todos esses caras aqui já estão atualizados, porque eles estão consumindo as regras de negócios que estão aqui, ó. Então, se eu mudei aqui, todo mundo que está consumindo esse servidor está atualizado. Então, essa é uma das vantagens, né? Então, eu não preciso sair máquina por máquina instalando um executável alterado, porque já pensou uma empresa com 40, 50 máquinas? Né? Então, se eu fiz uma atualização, eu tenho que sair máquina por máquina atualizando tudo, colocando todos os executáveis nas máquinas com as atualizações. Como as regras de negócio ficam aqui, fechou. Eu altero num lugar só e resolveu o problema. E veja só o banco de dados, então. Ele é o único que teoricamente, nunca vai ser mexido, né? Porque tudo que vai para banco passa por esse cara vai aplicar tudo que ele precisa aplicar e verificar se vai para cá ou volta, né? Então essa é uma arquitetura muito flexível, né? Bastante flexível nessa questão de manutenção, mas ela é um pouco mais difícil de implementar, não é assim tão simples de você chegar, pegar e sair escrevendo código, né? E construir, porque aqui você vai ter que determinar os protocolos de comunicação, como é que vai ser esses protocolos de comunicação entre uma camada e outra, né? Então é um pouco mais complexo. E quando nós falamos em multicamadas, eu tenho aqui 3 camadas. Eu tenho uma camada, né? Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Quando falamos em multicamadas, eu tenho mais camadas por aqui, ó, né? Essa camada pode se conectar com essa, que pode se conectar com essa. Esse cara pode se conectar naquela camada, essa nessa camada, depois essa para essa camada, depois vai para cá. Percebeu aí a bagunça? Então, quando eu tenho multicamadas, eu não tenho uma única camada concentrando toda a requisição, todas as regras de negócio. Eu posso ter camadas específicas respondendo por serviços específicos, né? E uma camada podendo se comunicar uma com as outras. Então, aí eu teria já um sistema multicamadas, podendo em algumas situações até se caracterizarem em sistemas distribuídos, mas aí é algo discutível, né? Vamos discutir, aí envolve banco de dados, aquela coiseira toda. Mas basicamente, quando falamos em programação em camadas, é isso que eu tenho que pensar. A primeira camada, pessoal, essa camada aqui, jamais deve se conectar direto com o banco de dados. Jamais.
Se isso acontecer, você não está utilizando a arquitetura multicamadas, o conceito, o princípio de multicamadas. Então, ele diz que a camada cliente fala com este servidor, com o servidor da primeira camada, e não com o banco de dados direto. Se isso acontecer, teu projeto não está legal não, né? Tá furado. Então algumas pessoas falam, não, mas eu preciso que essa máquina aqui se conecta no banco, porque não, não existe isso. Se eu construir baseado no conceito da arquitetura multicamadas ou em camadas, cada camada tem a sua função. Então a camada cliente vai se comunicar diretamente com a camada que ela foi programada, que é aquela camada de servidor, e não mais. Se acontecer ao contrário, teu sistema está furado. Mas isso pode acontecer, professor? Tecnicamente sim, claro que pode. Né? Conceitualmente jamais. Se isto acontecer, teu sistema não está utilizando o conceito, digamos assim, que você definiu como arquitetural, que é o sistema em camadas. Tá? Bom, pessoal, volta lá só para a gente ver se eu fechei lá. Volta para mim o slide. Ah, beleza. Então, pessoal, é isso aí. O MVC, né, ele é parecido com o sistema em camadas, né? Ele tem uma camada de modelo, uma camada de visualização, uma camada de controle, né? Vai para mim, próximo slide, dá uma limpadinha lá. Então, o MVC, ele é uma aplicação também que eu posso até dizer que é uma aplicação em camadas. Porque cada camada da minha aplicação, ela tem a sua função. Então eu tenho lá, o MVC é uma abreviação das camadas de modelo, né? Então eu tenho aqui, ó, a camada de modelo, de visualização e de controller. Cada camada dessa tem uma função. Então cada camada dessa tem uma função. Assim como a camada cliente-servidor, a camada de... Onde eu falei que tem o cliente, o servidor e o banco de dados, cada camada daquela tem uma função. Onde eu tenho a regra de negócio, outra eu tenho só os formulários, e em outra eu tenho meus dados. A arquitetura MVC é baseada nisso também. E ela é muito utilizada em desenvolvimento para a web. Então a web usa muito esse padrão MVC. Né? Então já é uma característica de desenvolvimento web. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vou apagar. Eu vou apagar aqui, só para mostrar para vocês, mais ou menos... Dá para apagar direto aqui? Não dá? Faz favor para mim. Apaga rapidinho. É mais fácil ela apagar, né? Do que eu tentar apagar aqui. Isso. Então, por exemplo, o MVC ele tem essa característica também. Ó. Eu tenho aqui uma camada, duas camadas. Então, professor, eu posso até dizer que o padrão MVC é um desenvolvimento em 3 camadas? É mais ou menos isso. Ó. Então, eu tenho isso. Né? Então, eu tenho aqui a camada view, né? View. Eu tenho a camada controller, de controle, e tenho a camada de model, ou modelo, né? Então, essa camada aqui só tem as views. O que são views? Visualização. E aqui eu tenho camada de controle, onde eu tenho regra de negócio, e aqui eu tenho os dados, que é... Então, é uma característica parecida com o desenvolvimento em camadas, onde cada camada tem a sua função. Beleza, pessoal? O que eu tinha para falar para vocês com relação à arquitetura era isso. Então vocês viram aí que existem várias técnicas, vários conceitos de aplicação e de arquitetura. Tá? Pessoal, na próxima aula a gente continua falando sobre padrões de projeto, né? E mais alguma implementação básica que eu vou mostrar para vocês. O nosso tempo estourou. Quero deixar um grande abraço a todos vocês e até o próximo encontro.